Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixar o seu like, acionar o sininho para receber as notificações. Hoje, terça-feira da Semana Santa, e meditamos o Santo Evangelho segundo São João, capítulo 13, versículos de 21 a 33 e de 36 a 38. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então, Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: O que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: Compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis. E agora vos digo, como eu disse também aos judeus: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: Para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: Darás a tua vida por mim? Em verdade te digo: o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. No Santo Evangelho de hoje, São João traz o relato da traição de Judas, a profética fala de Jesus sobre sua partida e a revelação da negação de São Pedro. No início do texto, Jesus está à mesa com seus discípulos e, de acordo com o relato de São João, ele estava profundamente comovido. Aqui é importante lembrar que Jesus assumiu em tudo a natureza humana, menos o pecado. Por isso, chorou a morte de seu amigo Lázaro. Chorou quando previu a destruição de Jerusalém. E no texto de hoje, Jesus se angustia por ver chegar a hora de sofrer a sua paixão e por ser traído por um de seus discípulos. Com a angústia da paixão e a dor da traição de um amigo, Jesus ficou profundamente comovido, semelhante em tudo a nós. Quantas vezes você já não se sentiu assim, diante de um problema de difícil solução, de um diagnóstico de enfermidade ou até mesmo de uma traição? Jesus sabia que era chegada a hora e também sabia quem iria traí-lo. Ainda assim, não se esquivou do cumprimento de sua missão. Não se recusou a sentar-se à mesa com o traidor. Aliás, quantas vezes ele não procedeu assim, quando sentou à mesa com cobradores de impostos e pecadores? Durante o jantar, Jesus afirmou que um deles o iria trair. Essa notícia gerou uma tensão no coração dos discípulos. São João inclina-se sobre o peito de Jesus e pergunta:
Senhor, quem será? Jesus vai dizer que é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Às vezes que medito esse texto, tento imaginar como não devem ter sido tensos e intermináveis esses segundos que antecederam a revelação de Jesus. De acordo com o texto, no versículo 22, São João Evangelista diz que os discípulos ficaram desconcertados e olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Então, Jesus entrega o pedaço de pão a Judas, o traidor. Satanás apoderou-se de Judas e Jesus ordenou que ele fosse logo fazer o que tinha que fazer. Judas saiu para negociar com os sumos sacerdotes judaicos o preço da traição. Penso ser muito propício nesse momento nos perguntar: estamos sendo fiéis a Jesus? Se nossa resposta for sim, peçamos ao Espírito Santo de Deus a graça da manutenção da nossa fidelidade a Ele. Que nada e ninguém nesse mundo possa nos desviar do caminho do Senhor. Se reconhecermos que não, retornemos o caminho de conversão e fidelidade a Jesus e a busca por viver a sua vontade. Sabedores de que Jesus diz em São Mateus, capítulo 26, versículo 24: ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Por fim, Jesus revela que vai partir para onde os discípulos não podem ir agora, mas confirma que São Pedro o seguirá mais tarde. Os discípulos não são capazes de compreender o que Jesus está dizendo e nem estão prontos para segui-lo agora, porque o que nos abre a porta da eternidade é a fé na ressurreição de Jesus, no efeito salvífico e redentor de sua paixão, morte e ressurreição. Que possamos viver de forma honesta, sincera, consciente, madura e com espiritualidade esses dias que antecedem a Páscoa do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.